precisa ficar muito claro para a gente é que solo é a intersecção das diferentes esferas, né? Então, isso para a gente é chave. Então, aqui está representado biosfera, atmosfera, litosfera, hidrosfera, e exatamente na intersecção dessas diferentes esferas, nós temos o que chamamos de solo, né? Então, se você juntar todas as esferas, o produto final é solo. Isso para a gente é absolutamente fundamental e acho que na nossa conversa de hoje vocês vão perceber a importância disso, né? Se você conhece muito bem, né, variáveis, por exemplo, como que é o clima de uma área, como que é a cobertura vegetal, né? Qual que é o tipo de material de origem, né? Qual que é a dinâmica dessa água em superfície e em subsuperfície, a gente consegue falar um pouco de qual provavelmente é o solo que existe numa determinada região. Então, se eu tenho, né, os diferentes fatores de formação, né, nós vamos saber provavelmente qual solo ou qual conjunto de solos pode estar numa determinada área. O que a paleopedologia faz é exatamente o oposto. Eu não tenho mais as esferas já são outras, né? O ambiente já mudou, mas eu posso ter um solo preservado. E é a partir do solo e das características desse solo que eu tento, a partir dele, inferir qual que era, por exemplo, o clima, qual que era a cobertura vegetal, qual que era o material de origem, como era o relevo, do momento da formação desse solo. Tá, ok? Então, isso para a gente é absolutamente fundamental. Essa outra figurinha que eu gosto também bastante, né? Ela representa para a gente essas diferentes esferas que a gente estava conversando, né, ao longo do tempo, né? Porque afinal de contas, um perfil de solo, ele obrigatoriamente, ele é resultado da interação das diferentes esferas ao longo de um determinado tempo. Né? Por isso, inclusive, que a gente diz que o solo não é exatamente um corpo tridimensional, mas ele apresenta uma quarta dimensão. E essa quarta dimensão é exatamente o tempo. Vocês já devem estar percebendo que nesse modelinho que eu apresento aqui para vocês, é principalmente aquela definição clássica de perfil de solo que normalmente nós temos na geografia, na geologia, na agronomia. Tá? Entretanto, é fundamental destacar para vocês, né, que, por exemplo, para alguns autores, você pode suprimir a variável biosfera. Tá? E isso para a gente, quando a gente fala em primeiros solos da Terra, é absolutamente chave ter essa noção. Por que, que é absolutamente chave? Porque se eu retiro a variável biosfera, começa a fazer sentido eu falar, por exemplo, de solos no pré-cambriano, ou de solos da Lua, de solos em Marte, de solos em Vênus. Né? Coisa que normalmente na nossa literatura e na nossa compreensão de sistema pedológico, né, a presença da biosfera é absolutamente essencial, é absolutamente imprescindível. Por isso, a minha fala de hoje eu vou mostrar para vocês algumas situações do pré-cambriano, ou seja, de sistemas de alteração que não se desenvolveram associados à biosfera, tá ok? E outros sistemas já no pós-siluriano, onde a presença de cobertura vegetal é regra. Tá? Então, quando né, no título vocês podem falar os primeiros solos da Terra, dependendo da definição que nós temos, nós podemos ter diferentes momentos da história geológica da Terra onde eu posso ter esse solo, né? Ou né, eu, por exemplo, sou um pouco purista, né? Eu acho muito complicado a gente conversar sobre solo sem a presença da biosfera. Não que não sejam possíveis ser feitos os trabalhos. Eu só não gosto de utilizar o termo solo, mas que é algo que a gente vai ver daqui a pouquinho, um pouquinho mais adiante. Então, para a gente, é absolutamente chave perceber que o intemperismo, ele
como hoje conhecemos, né, aquele intemperismo que gera um perfil de solo necessita dessas 4 esferas. Mas é fundamental vocês perceberem também que o intemperismo ele não é exclusivo da presença de cobertura vegetal sobre a superfície terrestre. Tá ok? Ou seja, desde que nós temos crosta terrestre, nós temos intemperismo. E perceba uma coisa, às vezes as pessoas acham que esse intemperismo ele é essencialmente mecânico nessas primeiras, né, nessas primeiras crostas que nós tivemos da Terra. E isso não é fato, né? Na realidade, nós tivemos durante um bom tempo chuvas com pHs muito baixos, né? Os valores, por exemplo, de dióxido de carbono na atmosfera eram extremamente elevados, o pH da água da chuva muito baixo, e eu sim tinha processos superficiais, né, que nós dizemos processos supérgenos, de intemperismo químico também da rocha, tá ok? Então, o intemperismo ele não é uma invenção do pós-cobertura vegetal sobre os continentes. O intemperismo químico já existia antes. Entretanto, ele obviamente muda de figura, muda, né, suas características ao longo do tempo, e é um pouco que a gente vai conversar um pouquinho mais adiante. Então, se vocês já viram algumas falas minhas no que se refere à paleopedologia, vocês já viram esse slide que está aqui, né? Então, um ramo aí da pedologia que estuda essencialmente solos antigos, e entendemos aqui solos antigos essencialmente como solos que se desenvolveram sobre paisagens antigas, sobre superfícies antigas, tá? Então, esse termo paleopedologia, ele implica obrigatoriamente em condições pretéritas, né? Antes que vocês façam esse questionamento, né? Porque é muito fácil a gente conversar ou falar sobre paleossolos do Cretáceo, por exemplo. Mas a questão é até onde os paleossolos chegam, né? E aí existe uma grande diversidade sobre as diferentes interpretações, né? Alguns dizem que todo solo que se desenvolve anteriormente ao Holoceno é paleossolo, né? Ou que obrigatoriamente um paleossolo tem que indicar condições ambientais pretéritas, né? Essa é a definição mais usual, né? A definição mais comum independe de uma idade cronológica, né? A definição mais comum é a seguinte: olha, é um perfil de solo, ele pode estar numa sequência sedimentar, ele pode estar numa sequência vulcânica, ou ele pode estar na superfície, sem estar recoberto por absolutamente nada. Mas se esse solo indica condições ambientais, climáticas, de relevo, né, vegetacionais, que não são condizentes com as condições ambientais atuais, a gente diz que a gente tem um paleossolo, tá? Dentro desse contexto, né, que a gente está conversando aqui sobre esses paleossolos, é fundamental indicar que esse solo ele sempre será resultado daqueles 5 fatores e 4 processos que normalmente a gente estuda lá na graduação, né, sobre os solos, na disciplina de pedologia ou ciência do solo. E a ideia do estudo paleopedológico é, a partir de um perfil, reconstituir exatamente esses fatores e esses processos. Alguns solos a gente consegue dizer um pouco mais sobre esses antigos fatores e processos, outros a gente consegue dizer menos, né? Então, é claro que vocês têm que ter em mente que, especialmente, quanto mais eu recuo no tempo, mais eu vou perdendo essas informações, né, sobre como que era o ambiente. Algumas características do solo podem ser alteradas por processos diagenéticos, né? Então, eu vou mudando, eu vou alterando essas características e, portanto, eu vou perdendo informações. Isso não quer dizer que não seja uma ciência que possa trazer muitas informações para a interpretação do passado. Importante da paleopedologia
é que ela não estuda só os paleossolos. Nós também estudamos perfis de alteração. E perceba que eu fiz questão de separar perfil de alteração de solo. Né? É claro que um perfil de alteração apresenta um solo, mas, né, o oposto não é obrigatoriamente verdadeiro. Ou seja, um perfil de alteração, e o que a gente entende como perfil de alteração, é um perfil de alteração, né, de intemperismo da rocha, que vai da superfície até a rocha fresca. E isso tem uma implicação muito séria, por quê? Porque esse perfil de alteração, ele apenas indica que há uma alteração da rocha, que não obrigatoriamente é uma alteração que envolva processos pedogenéticos clássicos, por exemplo, sempre associados à cobertura vegetal. Então, eu tenho uma certa restrição em falar em solo do pré-cambriano, mas não há nenhum problema em falar em perfil de alteração do pré-cambriano. Tá? A gente, ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje, a gente vai comentar isso algumas vezes, né? Mas então, esse perfil de alteração ele vai da superfície até a rocha fresca. Perceba que muitas vezes, se esse perfil de alteração é muito antigo, sobre esse perfil de alteração poderá ter um depósito, como ocorre também nos paleossolos. Né? Então, eu posso ter sedimentos, eu posso até ter cinza vulcânica, eu posso ter uma lava sobre esse perfil de alteração, posso ter N situações. De qualquer forma, né, um perfil de alteração ele pode ou não apresentar um solo ou um paleossolo na sua porção superior. Tá? O perfil de alteração também tem uma outra variável. Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu já observei testemunhos de sondagem em áreas de mineração que têm 400 metros de material alterado. Eu não posso simplesmente chamar isso de solo, porque a 200, 300, muito menos que isso, a 50 metros de profundidade, né, há toda atividade biológica que a gente observa na superfície e que é responsável pelas diferentes características dos perfis de solo, elas já não agem. Né? Então, eu não vou ter estrutura, né, pedológica, eu não vou ter uma formiga, uma minhoca, eu não vou ter uma raiz, ou raramente vou ter raízes de árvores. A 300, 400 eu não vou ter mesmo, né? Sistema radicular. Então, mesmo em condições atuais, né, em condições vigentes, muito comuns na Amazônia, por exemplo, não faz muito sentido chamar de solo um perfil de 200, 300 ou 400 metros de espessura. Né? Esse perfil de alteração, né, existem várias classificações, vários perfis na literatura. E um exemplo disso são os trabalhos de Taylor, são os trabalhos, por exemplo, das equipes dos australianos, que trabalham muito com essa temática de perfil de alteração. Né? E que eles dizem o seguinte: olha, da rocha fresca até a superfície, pode ocorrer um que eles chamam de saproc, a gente, né, traduz isso para saprolito, né, e o próprio solo, com dimensões extremamente variáveis. Né? Então, por exemplo, no interior desse saproc aqui, eu tenho alteração da rocha, normalmente, né, já é uma alteração química, tem também, né, uma alteração química, e esse saproc normalmente é subdividido em duas zonas. A inferior, onde, apesar da rocha estar alterada, intemperizada, ela ainda preserva a sua estrutura, e acima disso, onde eu tenho um nível que essa estrutura já não está mais preservada. Então, eu vou avançando para esse denominado saprolito. E quando eu estou mais próximo da superfície, né, aí sim, com a ação de plantas e animais, eu tenho o que nós conhecemos como solo. Esse saproc aqui e saprolito, muitas vezes, os franceses preferem chamar de isoalterita
ou seja, uma alteração que preserva a estrutura da rocha, e aloterita, né, ou seja, uma alteração que não preserva mais a estrutura da rocha. E sobre isso a gente tem solo. O perfil de alteração pode variar enormemente em termos de espessura, né? Então, muitas vezes nas condições atuais e principalmente, né, no pós-siluriano, daqui a pouco vocês vão descobrir por que eu estou falando tanto no pós-siluriano, né, nós temos as condições ou situações em que eu posso ter um perfil de alteração que eu tenha solo no topo, né, e materiais sem características pedológicas na porção inferior, caracterizando esse perfil de alteração, uma possibilidade, mas eu também tenho outra possibilidade, né? Especialmente em regiões não tão quentes e úmidas, ou mesmo em áreas de elevada declividade, não faz sentido utilizar o termo perfil de alteração. Por quê? Porque o solo estará diretamente sobre a rocha fresca. Então, a gente tem solos que têm 2 ou 3 metros de espessura, né, até chegar na rocha fresca. Então não faz sentido falar em perfil de alteração. Eu vou falar apenas solo. Mas quando eu tenho 200, 300, 400 metros de alteração, não faz sentido falar apenas em solo. E o que a maior parte dos autores faz é o quê? Toda vez que nós vamos trabalhar com material de alteração do pré-siluriano, ou seja, aquilo que está no Paleozoico médio para trás, né, o mais antigo, a gente utiliza sempre apenas o termo perfil de alteração e não vamos utilizar o termo solo, né? Por quê? Porque é no final do Siluriano que as primeiras plantas começam a colonizar a superfície terrestre, e é a partir desse momento que eu posso ter o desenvolvimento de solos como hoje o conhecemos, com uma organização de horizontes ABC, por exemplo, ou seja, com uma organização bem definida do que seja, né, esse solo, né? Inclusive, é o momento em que eu posso começar a utilizar processos atualísticos, que eu posso utilizar vários proxies que eu uso hoje em dia também para interpretar esses perfis aí mais antigos, mas sempre no pós-siluriano. Mas vamos voltar daqui a pouco a isso. Muitas vezes, o registro que eu posso encontrar no campo, né, pode ter né, isso aqui, imagine um afloramento, onde eu tenho um solo antigo, um paleossolo, né, aqui uma discordância significativa, né, uma discordância importante, com solo bem espesso, desenvolvido aqui, e aqui vários depósitos, e esses risquinhos verticais nós utilizamos para indicar que são perfis de solo. Então, numa sequência como essa, nós temos várias antigas superfícies, então cada linha dessa é uma antiga superfície, né? Isso aqui é uma representação de um antigo canal, né? Então são depósitos num antigo canal. Imagine que nesse momento você tinha um canal correndo aqui, e aqui a superfície com o desenvolvimento de solo associado a esse paleocanal. E aí, como isso aqui, né, é uma representação de uma bacia que tem espaço de acomodação, né? Ou seja, o sedimento pode chegar nessa bacia e se depositar, eu vou tendo depósitos, intemperia, alteração, depósito, solo, depósito, solo, depósito, solo, e assim sucessivamente, até chegar a um momento, a uma situação onde a bacia está praticamente toda preenchida, e aí eu desenvolvo novamente um perfil de solo mais desenvolvido, porque eu vou ter mais tempo. Mas por que eu coloquei essa figura? Porque é assim que normalmente nós encontramos os perfis de paleossolos nos afloramentos, né? Ou seja, uma sucessão de depósitos e perfis de alteração. Lembrando para vocês que, obviamente, aqui eu estou mostrando para vocês uma sequência fluvial, mas eu tenho paleossolos, por exemplo, também em sequências vulcânicas, né? Então tem uma superfície, desenvolvimento de perfil, de solo, aí o vulcão entra, por exemplo, em erupção, joga cinzas sobre essa superfície,
quando o processo para, a cobertura vegetal, né, vai recobrir toda a superfície, e aí eu vou começar a ter desenvolvimento de solos novamente. O importante, né, que fique claro para vocês, é que algumas regrinhas aqui são importantes. O paleossolo, solo só pode se desenvolver quando a superfície está estabilizada. Ou seja, eu preciso ter uma interrupção na atividade vulcânica, ou eu preciso ter uma interrupção nos depósitos aluviais para poder desenvolver solo. Se eu não tenho essa interrupção, eu não posso desenvolver solo, né? Por isso que eu sempre falo para os alunos que essa associação é muito interessante, porque num sistema como esse, né, num sistema fluvial com a presença de paleossolos, ele nos indica duas condições distintas de evolução, né? Eles são indicativos de duas informações distintas. O sedimento me indica quais eram as condições ambientais no momento do depósito, né? E, portanto, do depósito significa não pedogênese. E os solos são indicativos do momento da pedogênese e, portanto, da não deposição, né? Então, são dois indicativos distintos das características pedológicas, tá ok? E isso ocorre por quê? Porque o canal, por exemplo, pode correr em outro lugar. Então, por exemplo, eu tenho um canal depositando numa determinada porção da bacia, onde eu não tenho pedogênese, porque está tendo depósito. Aí ocorre uma avulsão, o canal vai correr em outra região, em outra área, e por ele ir, né, para outra área e começar a depositar em outras áreas, essa área fica com a superfície estável e eu posso começar a ter pedogênese. Nesse caso, obviamente, os tipos de solo estarão de acordo com os sedimentos, ou seja, os ambientes que os paleossolos indicarão para mim, né, serão os mesmos ambientes que o sistema fluvial está me indicando, os sedimentos estão me indicando. Agora, é claro, eu posso ter um sistema que está depositando porque o clima está muito seco. Aí, de repente, o clima fica úmido, a superfície é recoberta por vegetação e aí reduz a taxa de deposição. Aí o que vai acontecer? Vai desenvolver solo. Então, quando eu tiver isso no meu registro, o que eu vou poder perceber? Que o sedimento me indica condições ambientais mais secas e os solos me indicam condições ambientais mais úmidas. Ou seja, o solo pode indicar condições diversas daquela que os sedimentos estão indicando. Então, vocês percebem que pode ser uma possibilidade enorme de variações, de relações quando a gente e de informações quando a gente associa os perfis de solo com os tipos de sedimentos. Então, eu posso, aí sim, ter uma informação muito mais completa, muito mais significativa, né, de como era a dinâmica ambiental de determinado momento, naquele determinado espaço, naquela determinada paisagem. Tá? Outra regra importante que vocês precisam ter em mente é que apesar, né, de toda a superfície, se você imagina, né, o solo ele pode se desenvolver em toda a superfície terrestre, em toda a superfície terrestre, a não ser que eu tenha algum fator que impeça isso, por exemplo, uma capa de gelo, né, ou um deserto absoluto, tá? E hoje, né, se você olhar as definições de solo um pouco mais antigas, a gente desconsiderava também os corpos d'água, né? Dizia, olha, corpos d'água não pode ter solo. E hoje, na realidade, a gente já tem até a classificação, né, a Soil Taxonomy já trabalhando com a possibilidade de classificar solos subaquáticos, né? Porque, afinal de contas, a gente tem muitas vezes solos que estão embaixo de colunas relativamente rasas, né? Pouco espessas, né, pouco profundas, e eu posso ter o fundo
desses corpos, né, desses fundos de lagos, por exemplo, ou mesmo rios, com crescimento vegetal, com sistema radicular ancorado no fundo e por aí vai. Então, a gente já tem autores que trabalham com solos subaquosos. Mas, né, tirando essas exceções, de uma maneira muito genérica, o que a gente tem? A nossa principal informação, que são os perfis de paleossolo, terão uma chance maior de se preservarem em bacias sedimentares. Né? Por quê? Porque eu tenho uma superfície, aí o solo se desenvolve e ela é enterrada. E sendo enterrada, ela pode ficar aí por milhões de anos. Ou seja, essa informação ela pode ficar aí por milhões e milhões de anos, centenas de milhões de anos. E aí eu posso, né, descrever esses perfis e tentar reconstituir quais eram as condições ambientais de formação desses perfis. Nas áreas mais elevadas, por exemplo, eu também tenho pedogênese, eu também tenho a formação de solo, só que normalmente os processos erosivos vão erodir, remover esses solos. Aliás, os próprios sedimentos, em grande medida, são resultantes dos processos erosivos dos solos, né? Então, essa erosão do solo é que vai promover a formação, né, ou pelo menos de boa parte da formação das rochas sedimentares, dos materiais sedimentares, e nessas sequências sedimentares eu posso ter esses perfis, e esses perfis podem efetivamente se preservar nessas condições, nessas situações. Tá? Aqui um modelinho clássico também, mostrando para vocês como como que os solos e paleossolos podem aparecer na paisagem e uma breve classificação deles, né? Então, esse aqui é um esquema que foi proposto pelo Retalac, em 90, só para exemplificar os três grandes conjuntos de paleossolos que nós podemos ter. Então, imaginem vocês que aqui onde eu estou passando o cursor, olha, era uma antiga superfície. E nessa superfície eu tinha aqui um granito, né, que está representando um granito, um solo, que é essa cor ocre aqui, que está representando um solo. Acontece que isso estava numa região de baixada, né, e por algum motivo começou a ter acumulação sobre esse antigo solo. Aí acontece o quê? Houve esse depósito. Essa aqui é uma outra superfície. Tá, ok? Então houve um depósito, recobriu esse solo aqui, ou seja, enterrou esse solo, né? E teve uma nova pedogênese, mas também preservou algumas feições sedimentares reliquiais que não foram completamente obliteradas, não foram apagadas por essa pedogênese. Aí, novo depósito, nova pedogênese, novo depósito, nova pedogênese. Bem, este e este são o que nós chamamos de solos enterrados. Né? São solos que foram, aqui nesse caso, incorporados a sequências sedimentares. E aqui eu faço uma ressalva. Né? Tomem cuidado, porque solo enterrado não obrigatoriamente é paleossolo. Né? Então, eu posso ter um solo que foi soterrado, entretanto, as condições ambientais continuam as mesmas. Né? Eu sempre costumo dar o exemplo lá da Serra do Mar. Né? Todo ano, no verão, a gente tem aqueles grandes movimentos de massa na Serra do Mar, aqui no estado de São Paulo, Rio, Santa Catarina, Paraná, e que acaba trazendo, né, um volume muito grande de solos para as regiões inferiores, e esse solo acaba se depositando aí, aqui, nas partes mais baixas. Aquelas áreas mais baixas da paisagem, muitas vezes até associadas a terraços marinhos, por exemplo, tinham solos, e esses solos foram enterrados. Mas o fato de ter sido enterrado não faz deles um paleossolo. Tá? Eles são solos enterrados. Por quê? Porque as condições ambientais, as condições climáticas não se alteraram, continuam as mesmas. Portanto, são solos enterrados. A gente também trabalha, ou seja, as metodologias da paleopedologia também são empregadas para trabalhar com solos enterrados. Bem, de outro lado, olha, se você olhar esse perfil de alteração que é mais antigo, ele foi enterrado, ele foi soterrado até aqui, mas aqui ele nunca foi soterrado. Portanto, ele é um paleossolo que chamamos de reliquial. Ou seja, eu posso ter um perfil que permanece na paisagem que nunca foi
alterado, nunca foi modificado, ou pelo menos não substancialmente modificado. É o que acontece, por exemplo, com latossolos no semiárido nordestino, né? Então, no semiárido nordestino, a gente tem latossolos que não estão de acordo com o clima. Então, e também estão na superfície, né? As pessoas estão plantando nele. Então, ele é para a gente um paleossolo reliquial. Apesar de não ter sido soterrado, ele indica condições pretéritas. De outro lado, nós temos o que chamamos de paleossolo exumado. Então, aqui houve um depósito, olha. E aí, esse canal acabou erodindo aqui esse depósito, esse solo, que era mais antigo, acaba, chegando até a superfície, portanto, são paleossolos exumados. Tudo bem? Então, normalmente, os paleossolos eles são classificados de maneira muito genérica em reliquiais, enterrados e exumados, né? Se vocês depois quiserem conversar um pouco mais sobre a questão de classificação desses paleossolos, a gente pode conversar um pouco mais. Bem, também aqui uma um quadro-chave, né, que foi proposto também pelo Retalhac, que mostra para a gente uma situação, uma condição de como eu consigo interpretar, identificar, lá no meu afloramento, o material está litificado, eu só consigo quebrar com martelo, mas como que eu consigo dizer se um determinado sedimento ou uma determinada rocha vulcânica, ou seja o que for, desenvolver um perfil de solo, ou seja, existe um solo associado a nesse afloramento, né? 3 são os indicadores para a gente que são essenciais, né? De um lado, marcas de raízes, né? E aqui nós temos um problema, né? Por quê? Porque os primeiros sistemas radiculares, eles surgem no Devoniano. Apenas no Devoniano que eu tenho sistemas radiculares. Então, tudo que eu chamar de perfil de alteração, ou que alguns autores, que inclusive o próprio Retalhac, chama de paleossolos do pré-cambriano, por exemplo, uma das coisas que eu não vou enxergar são marcas de raízes, porque simplesmente ainda não existiam plantas com sistemas radiculares nas áreas continentais, tá? Na superfície terrestre. De outro lado, nós podemos ter horizontes pedológicos, né? Esses horizontes pedológicos também são informações que não podem ser geradas por processos diagenéticos. Às vezes a gente acaba se confundindo com algumas características que são diagenéticas, mas né, normalmente os horizontes pedológicos para a gente são absolutamente essenciais. Aqui a gente tem um outro problema quando conversamos sobre paleossolos, né, ou perfil de alteração do pré-siluriano. Qual que é o problema? Como que eu vou justificar ou interpretar um horizonte A se eu não tenho cobertura vegetal? Então, a gente começa com um problema sério aí de interpretação associado, né, a essa condição, a essa situação, porque nem todos os horizontes estavam presentes nesse momento do pré-cambriano. Então, essa organização ABC que a gente está habituado a ver, ela, para mim, é uma invenção pós-siluriana. Apesar de vocês poderem achar, e eu vou indicar depois para vocês bibliografia, textos que colocam horizonte A no pré-cambriano, horizonte B, e não só, horizonte BW, horizonte BT, né? No pré-cambriano, isso é muito complicado de ser justificado. Isso parece mais uma liberdade poética do que exatamente uma identificação de horizontes pedológicos como hoje conhecemos. E a mesma coisa vale, obviamente, para estruturas, né? Então, as estruturas, muitas dessas estruturas, a atividade biológica é absolutamente fundamental e muitas vezes eu não tenho essa atividade nesses solos mais antigos. Por isso que eu, né, e na realidade a maior parte dos paleopedólogos preferem não utilizar o termo solo para o pré-siluriano, tá? E prefere realmente utilizar, né, perfis de alteração, né, ou censos genéricos como regolito, coisas do gênero, né,
Mas no meu caso, eu prefiro perfis de alteração, né, para indicar esses perfis ou essas alterações que são mais antigas que o siluriano. Então a gente tem aqui três morfologias, né, morfologias, três características que a gente pode indicar com certeza que eu estou diante de um paleossolo ou não. Normalmente a gente utiliza pelo menos duas dessas informações para podermos ser conclusivos. É claro também que existem algumas feições que são de origem diagenética e a gente tem que estar muito atento para perceber se o que eu enxergo no afloramento não é diagenético, né? Ou seja, tem realmente uma origem pedológica. De qualquer forma, essas são as três feições diagnósticas de paleossolos, né? Aí, aqui é com algumas variáveis, né? Então, aqui vocês podem enxergar troncos em posição de vida, né? Ou seja, aqui nós temos troncos, árvores que foram preservadas, são carboníferas, né? Muito antigas, então, e que se preservaram em posição de vida. Então, na nossa definição de solo, né, que a gente usa na agronomia, na geografia, na geologia, né, a gente percebe o quê? Que o solo ele é capaz de manter uma cobertura vegetal nativa, né? E essa cobertura vegetal, então, vai estar posicionada exatamente sobre o horizonte A. Né? Então, aqui, se você imagina esse tronco, aqui você tem essas raízes, né? Obviamente, aqui eu teria um horizonte A, e, portanto, é claro que eu tenho um horizonte, um perfil de solo, e faz todo sentido a gente conversar sobre um paleossolo nesses casos. Né? Essas duas fotos, aqui é nos Estados Unidos, aqui é na Inglaterra, né? Aqui a gente tem um nível de carvão, né? As duas, na realidade, são áreas de exploração de carvão atualmente, e esse carvão, na realidade, para nós pedólogos, nada mais seria que um antigo organossolo. São organossolos, né? Ou seja, se eu vejo uma concentração de matéria orgânica, né? Nessas condições, nessas situações hoje no campo, trabalhando, isso vai ser classificado como um organossolo. Né? Aí passa por processos de identificação, tudo mais, né? Processos geogenéticos, e aí a gente tem esse carvão aí, esse carvão mineral. Tá, ok? Mas essa é uma forma, né, da gente identificar de que existe efetivamente um solo, mesmo eu estando conversando sobre carbonífero. Né? Aqui exemplos do Cretáceo, por exemplo. Né? Aqui a gente tem a formação Marília, né? E aqui a gente tem todas essas ramificações indicando, né, um vegetal, aqui no caso uma raiz. Né? Aqui também, aqui já é paleógeno, então tenho aqui um tubo por onde a raiz né, cresceu, há, enfim, algumas dezenas de milhões de anos atrás, tem um halo de oxirredução, essa porção branca aqui, indicando que esse sistema radicular, durante pelo menos parte do ano, estava em condições hidromórficas, tem algumas ramificações, então tem essa ramificação aqui principal, mas eu tenho outras ramificações me indicando que são raízes, né? E quando eu olho na lâmina, eu vejo essa situação, né? Essa parte mais escura é o vermelho, né? Essa parte aqui mais clara é o halo de redução. Aqui a porção central é exatamente onde a raiz cresceu há dezenas de milhões de anos atrás, e ainda tem uma acumulação de argila aqui, indicando tipicamente um perfil de solo. Aqui na imagem de baixo, nós temos o molde, né, de um tronco, aqui está o tronco, infelizmente esses troncos foram, quando ele estava acima da superfície, foram roubados. Isso aqui é próximo à cidade de Mendoza, na Argentina. Né? Então, aqui você tem os moldes dos troncos. Isso aqui é uma formação triássica, e o que você enxerga aqui não são depósitos sedimentares, mas são sim cinzas vulcânicas. Né? Então, era uma belíssima de uma floresta que foi recoberta por cinza vulcânica. E o fato de ter sido recoberto por cinza vulcânica é muito interessante porque normalmente preserva o horizonte A do solo. Muitas vezes, a gente vai ver daqui a pouco, o horizonte A ele é erodido, ele é truncado, né?
então eu não consigo mais enxergar, né, eu não consigo ter mais a preservação desse horizonte A, acabo perdendo essa informação. Né? Então, essa é uma situação em que, nessa área especificamente, a gente consegue descrever os perfis de solo completos, de A até o antigo material de origem lá no Triássico. Né? Aqui algumas evidências de estruturas pedogenéticas, né? Então a gente vê uma estrutura em blocos angulosos com direito aqui, né, um canal que foi preenchido. Quando você olha na lâmina, você vê iluviação, né, de argila, movimentação de argila, típico de horizontes BT, assim como essa iluviação típica aqui de uma estrutura prismática muito bem desenvolvida. Né? Essas duas imagens são do Paleógeno. Essa aqui, uma estrutura, né, em cunha, onde que você pode perceber nas laterais estrias associadas a superfícies de Slickenside, né? Na realidade, trata-se de um antigo vertissolo da formação Marília. Isso é Cretáceo, né? Isso tem 66 para 67 milhões de anos. Então, a gente consegue enxergar essas estruturas, essas morfologias. Aqui no sentido oposto, para situações muito mais recentes, né, onde eu posso ver um horizonte orgânico enterrado. Esse horizonte orgânico tem 30 mil anos, né, ele datou, então, nesse caso, é possível fazermos datações absolutas, é possível a gente fazer análise de pólen, por exemplo, e descobrir qual que era a cobertura vegetal. Né? Isso aqui é sul de Minas, próximo às nascentes do Rio Grande. Né? Isso aqui deu 30 mil anos e os pólens essencialmente são de araucária angustifolia e gramínea, né? Indicando para a gente um ambiente, um clima mais frio, porque atualmente aqui a gente também tem a Mata Atlântica. Né? Só que, obviamente, esse tipo de estudo acaba sendo muito mais simples é uma palavra forte, mas eu consigo ter muito mais elementos do que quando eu recuo no tempo, onde a paisagem já não existe mais, onde eu não consigo, muitas vezes, ter proxies como fitólitos ou como pólens, esse tipo de situação, tá? Mas isso é quando a gente vem agora para condições e situações muito mais próximos da gente. E aqui só a título de exemplo, o que a gente procura fazer quando a gente está trabalhando com esses perfis, né, de paleossolos, a gente sempre vai tentar reconstituir a paisagem. Né? E isso também acontece independente da idade de que nós estejamos conversando. Né? Então, aqui a gente vê uma formação do Triássico Médio na Antártica, um trabalho do Retalac da Alonso Zarza, uma espanhola, né, que trabalha especialmente com paleossolos carbonáticos, onde, através da descrição dos sedimentos e dos paleossolos, é possível, e aqui no caso deles, eles tinham fósseis também, ou seja, eram paleossolos fossilíferos, né, são paleossolos fossilíferos, que permitem, então, que você reconstitua aqui a posição dos perfis em relação, por exemplo, ao canal, então uma sequência, são depósitos fluviais, né? Você pode posicionar os perfis se eles estão mais próximos do canal ou mais distantes do canal, né? As características dos diferentes solos e quais são as coberturas vegetais desses diferentes solos. É claro que isso só faz sentido no pós-siluriano, né? Então, só a título, né, para vocês perceberem como que é a nossa lógica, né? Aqui nós temos solos pouco desenvolvidos, uma sequência de vários solos com plantas que crescem em condições hidromórficas, tá? Ainda com estruturas sedimentares preservadas. Isso indica para mim o quê? Uma sequência de solos onde o intervalo entre um depósito e outro é relativamente pequeno. Então, eu não tenho tempo para o desenvolvimento de espessos ou bem desenvolvidos perfis de solo. Então, portanto, eu estou o quê? Relativamente próximo ao canal. Eles identificaram esse tipo, também um pouco mais desenvolvido, com uma vegetação um pouco maior,
né, por exemplo, poderia estar na porção interna de um antigo meandro. Né? Já um solo um pouco mais desenvolvido, com árvores de maior porte, eu estou nesse sistema mais distante do canal. Um outro tipo de solo, com árvores bem maiores, com o desenvolvimento de um espesso perfil de solo, onde eu estou bem distante dos canais. Então a gente pode ir reconstituindo, né, a paisagem conforme eu vou associando solo, sedimento e aqui no caso, obviamente, se há possibilidade, fósseis, tá? Então isso é possível de ser feito e é isso que a gente procura fazer nos estudos pedológicos, é essa atuada que a gente tenta dar. Aqui, só mostrando para vocês alguns modelinhos, né, de como que a gente pode, ah, enfim, encontrar o solo. Então, aqui nós temos um solo ideal, onde eu posso ou não ter um horizonte O, ou camada O, horizonte A, horizonte B, horizonte C. Horizonte D não está mais, né, não é algo tão usual, mas eu já percebo que começa a retornar na literatura. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até conversar um pouco mais. Né? Mas isso é o que eu encontro hoje nos solos que estão se desenvolvendo atualmente, no perfil de solo. Entretanto, o que eu encontro num perfil de paleossolo é muito distinto. Né? Por quê? Porque normalmente a porção superior está truncada, né? Ou seja, foi erodida. Então, é muito comum eu não ter encontrar o O, é muito comum eu não encontrar o A, e muitas vezes é também comum eu não encontrar o horizonte B, tá? Ou pelo menos parte do B. O próprio B está truncado. Aí pode ser B de, obviamente, diferentes características, né? BT, BK, BW, no nosso caso. Enfim, podem ser diferentes Bs. Mas no registro, a gente tem sempre que trabalhar normalmente com um perfil truncado. Então vocês percebem que um pouco trabalhar com essa temática da paleopedologia implica necessariamente você estar conversando sobre um registro que é muito parcial, que ele é incompleto, né? E que mesmo assim vale a pena trabalhar porque as informações que eles trazem são extremamente ricas e a gente pode utilizá-las para fazer uma série de inferências, uma série de interpretações e podemos então avançar para uma interpretação paleoambiental. Lembrando para vocês que cada um dos horizontes B, obviamente, podem trazer informações mais ou menos completas. Né? Então, por exemplo, se eu tenho realmente um B latossólico, né, um BW, ou um BL, ele pode me indicar posições na paisagem, ele pode me indicar condições paleoclimáticas, né, de maneira muito segura. Em compensação, se eu tenho, por exemplo, preservado um horizonte Gley, um Gley não me traz muitas informações, por exemplo, sobre clima. Ele me traz informações sobre posição na paisagem, ele me traz informações sobre posição, a antiga posição do nível do freático, mas, afinal de contas, o Gley quer dizer isso, né? Ou seja, presença de água boa parte do ano. E presença de água boa parte do ano, eu posso ter até as margens de um oásis no meio do deserto do Saara. Né? Então a gente precisa estar sempre atento também para quais informações eu consigo obter desses diferentes perfis. E alguns podem trazer informações mais ou menos complexas e completas, dependendo do tipo de horizonte B que eu tenho. Aqui também é sempre bom a gente conversar um pouco, né, mostrando para vocês que esses perfis eles podem ter um grau de complexidade bastante significativo. Então, aqui é um exemplo de uma evolução, né, uma sequência evolutiva de um material. Então, tem um material de origem, né? Depois começa a se desenvolver uma sequência de horizontes. Ao longo do tempo, esses horizontes vão ficando, né, cada vez mais individualizados e com características cada vez mais distintas, até chegar em um perfil muito bem desenvolvido, né, com uma sequência de vários horizontes, com subdivisões de B, subdivisões de C, às vezes de A, e por aí vai. Só que o que precisa ficar claro na cabeça de vocês é que
Por exemplo, aquele grãozinho de quartzo que aqui era um AC, hoje está dentro de um B, de um BT, por exemplo, tá? Então, por isso que a gente diz que nessa sequência, né, a gente tem como se fosse um palimpsesto, né? Palimpsesto, pessoal, é um papyrus que era periodicamente apagado, então se riscava o que estava escrito e se escrevia outras coisas por cima, né? Então vocês precisam perceber que o solo ele apresenta uma história, né? E que sobre ele, sobre a matéria física dele, podem ter informações de diferentes momentos aqui da evolução desse perfil, tá ok? Porque afinal de contas, um horizonte C hoje, amanhã vai ser um B hoje vai ser um E hoje vai ser um A, e assim sucessivamente ao longo do tempo. É claro que esse processo evolutivo pode ser interrompido, por exemplo, por uma deposição sedimentar, né? Então, aqui, num caso, né, como esse demonstrado aqui, esse sistema ele ainda é mais complexo, porque além de eu ter essa evolução ao longo do tempo, periodicamente o perfil será soterrado e terá um novo desenvolvimento de solo. Então a gente tem como característica chave uma evolução bastante complexa, né, ao longo do tempo. Por isso que a análise paleopedológica ela é, né, necessariamente muito complexa. E aqui eu faço um parênteses. Independente de que paleossolo nós estamos trabalhando, é fundamental vocês terem em mente que a análise paleopedológica é principalmente morfológica, tanto macromorfológica, do que se você vê no campo, quanto micromorfológica. E ela é menos química. Por que, que ela é menos química? Porque quando eu vou recuando temporalmente, eu posso ter processos de modificação de características químicas desses antigos solos associados à diagênese. Então a gente confia muito mais na morfologia do que na química e mesmo mineralogia desses solos. Então vocês estão percebendo aí que o grau de complexidade pode ir avançando e ser bastante complexo nesses sistemas. Tá, ok? Para a gente complicar um pouquinho mais ainda, né? Nós temos uma condição, situação. Aqui, né, o Fedorov propõe, outros autores também propuseram, inclusive com outros termos, mas o quê? Esse ABC não são horizontes de solo, tudo bem? Esse ABC, cada letra é um perfil de solo completo, que pode ter A, B, C ou não. Então, eu posso ter sequências de perfis de solo, não estou falando de sequências de horizonte, sequências de perfis de solo que podem ser discretos, justapostos, superimpostos ou acumulativos. Né? O que é discreto? Então, eu tenho um solo, sedimento sem evidência de pedogênese. Solo, sedimento sem evidência de pedogênese. Solo, sedimento sem evidência de pedogênese. Ou eu posso ter o quê? Depósitos, 3 depósitos com 3 perfis de solo. Só que cada perfil de solo, não, as suas características pedológicas não avançam para o solo subjacente, que é diferente do superimposto, onde, por exemplo, eu tive um depósito, evoluiu o horizonte B, perdão, evoluiu o perfil B, novo depósito, evolução do perfil A. Aí, o que acontece? Essa evolução sobre o perfil desse perfil A acaba afetando o perfil B. Ou seja, características do A, dessa nova pedogênese, afetam a pedogênese anterior. Né? E aí a gente tem situações extremas onde eu não consigo identificar muito bem variações dos diferentes perfis e sedimentos. Isso aqui normalmente acontece em materiais argilosos associados a depósitos
que são depósitos de pequena espessura, mas que são constantes ou quase constantes. Por exemplo, margens de lago, mangue, né? Onde eu tenho continuamente depósito, mas assim, né, eu tenho depósito e automaticamente tenho a pedogênese e a destruição das estruturas sedimentares. Nesses perfis, então, a individualização das características pedogenéticas e também sedimentares é prejudicado, fica muito mais complicado. Aqui uma proposta, é uma proposta, enfim, né, do Retalhac, mas que eu particularmente e boa parte dos pedólogos não aceita. Né? Não aceita, primeiro, pelo uso, né, de um sistema de classificação, e observem aqui, ó, aqui nós temos o tempo, né? Aqui o Paleozoico, ó, Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano, Triássico, Jurássico, Cretáceo e Cenozoico, né? E aqui ele propõe a presença dos diferentes ordens de solo ao longo do tempo geológico. E ele diz, né, que entissol, inceptissol, vertissol, eritissol, e olha só, até mesmo o nosso latossolo poderiam ter se originado no pré-cambriano. Isso é uma situação bastante complicada nas nossas discussões, até mesmo porque hoje, aparentemente, para a gente falar em latossolo, a gente está conversando sobre formas de vida bem específicas. Né? Para vários autores, eles pegariam esse oxissol e jogariam aqui, ó, igual molissol, e dizem que ele é uma invenção cenozoica. Né? Mas isso é uma outra história. Eu acredito, inclusive, que amanhã, na fala do Pablo, essa temática vai aparecer, né? E vai falar sobre latossolos. Então, há uma crítica muito severa, né, de diversos autores sobre se utilizar isso aqui, porque não faz muito sentido recuar antes da cobertura vegetal e utilizar uma classificação, que é uma classificação pedológica para solos atuais. O interessante é que ele propõe, por outro lado, né, que a partir do Devoniano, alguns solos comecem a aparecer aqui, e olhem só que interessante, né? Há uma presença significativa dos denominados histossolos, que para a gente seriam os organossolos. E isso é fato, tá ok? Isso está no registro geológico, né? Os nossos primeiros solos que nós temos, né? Vamos dizer assim, os solos como hoje o conhecemos, os primeiros que foram identificados foram os organossolos. Né? Daqui a pouco vocês vão ver por quê. E por que ele está aqui? Né? Ele está aqui pelo seguinte, pessoal. As primeiras colonizações de formações vegetais sobre a superfície terrestre começa aqui, olha, no finalzinho do Siluriano, transição Siluriano-Devoniano. E o interessante é que essa cobertura da vegetação sobre a superfície terrestre, ela foi muito intensa, foi muito importante já durante o Devoniano, né? Então, o que nós temos é o seguinte: aqui na transição siluriano-devoniana, os vegetais sobre a superfície terrestre tinham 2, 3, quando muito 5 centímetros, né, de altura, e no final do Devoniano nós já temos árvores com 40 metros de altura. Isso é uma característica muito marcante do Devoniano, né? E essa é uma característica muito marcante, ou seja, a colonização por vegetais na superfície terrestre, ela foi, obviamente, em termos geológicos, muito rápida, né? Muito, muito rápida. E aí a gente começa a ter, então, os diferentes tipos de solo, mas, sem sombra de dúvida, o nosso registro mais antigo, lembrando sempre, de solos como hoje conhecemos, são de organossolos. Depois aparecem aqui alfissols, ultissols, spodossols, por exemplo, evidências de molissols, né, na classificação americana, elas são cenozoicas, né? Normalmente o molissol é muito vinculado às gramíneas, né? E as gramíneas, elas surgem. Hoje a gente sabe que elas não surgem no Cenozoico,
ela surge aqui um pouquinho para trás, já no finalzinho do Cretáceo, eu já tenho gramíneas, né? E que aí, então, tenho esses molissols aqui na classificação americana. Né? Para a gente seriam chernossolos, seriam os nossos chernossolos. Então, só tomem cuidado com essa variável aqui, que hoje é muito discutida. Só que eu fiz questão de colocar aqui exatamente porque o Retalhak é um dos autores que a sua definição de solo é muito mais ampla do que normalmente a gente usa. Né? Ele diz que solo é resultado do processo de intemperismo químico e ou físico e ou biológico. Né? Ou seja, então, um impacto de meteorito, quando né, os fragmentos de rocha caem no chão, ele chama de solo, né, porque é simplesmente uma desagregação mecânica da rocha, mas que ele já chama de solo. Por isso que, se vocês pegarem o livro do Retalhak 90, que é Soils of the Past, ele vai tratar sobre solos da Lua, solos de Marte, solos de Vênus. Né? Ou seja, não tem nada a ver com aquela ideia que normalmente a gente tem de solo. Né? Então, a gente precisa ser muito crítico aqui numa figura como essa. Aqui só para mostrar para vocês, né, alguns exemplos, né? Então aqui a gente tem exemplos de, por incrível que pareça, paleossolos, tá? De paleossolos que, enfim, para a gente é muito complicado a gente enxergar isso como paleossolo. Então, são rochas do pré-cambriano, rochas que estão em contato, por exemplo, com quartzitos, mas que já apresentam cores que são, ou que estão associados, segundo os autores, a um processo pedogenético. Tá? Só que lembrando vocês, isso aqui são materiais do pré-cambriano intensamente metamorfizados e que, obviamente, a gente não consegue enxergar aquelas informações de horizonte A, B ou C de maneira tão simples ou clara. Né? Aqui é um trabalho recente do Retalhak, né, onde ele identifica, né, também no pré-cambriano, né, perfis de solo. E aqui ele está enxergando essas cores e essas diferentes cores, algumas cunhas, não sei se estão percebendo, né, que existem algumas formas, né, de cunhas. Ele está identificando como perfis de paleossolos que passaram por processos de criogenia, né, ou seja, que foram congelados. Ou seja, ele consegue enxergar aqui paleossolos que estariam vinculados hoje, é muito comum esse tipo de estudos na Rússia, na Sibéria especialmente, né, vinculados a permafrost, né, ou seja, a solos associados a condições ou situações de permafrost. E aí ele faz todo um mapeamento de detalhe aqui, só que, obviamente, ele está trabalhando com materiais de mais de 600 milhões de anos. Ele está avançando para o final do pré-cambriano, ou seja, não tem cobertura vegetal, não tem nada disso. Né? E aí ele faz uma proposta, né, nesse trabalho de 2015, onde você consegue enxergar antigas superfícies, olha só, antigas superfícies, né, com desenvolvimento de material intemperizado, de material alterado, e essas cunhas estão associadas a gelo, né, aquelas cunhas de gelo que são típicas desses sistemas periglaciais. Então ele consegue identificar um sistema periglacial, tá? No final do pré-cambriano. Obviamente, ele apenas enxerga a alteração, mas não consegue enxergar marca de raiz, porque não existia ainda marca de raiz. Ele não consegue enxergar estruturas pedogenéticas, ele não consegue enxergar horizontes organizados daquela forma como hoje o conhecemos. Só que são alterados, ou seja, ele consegue identificar processos de intemperismo. Inclusive, né, ele reconstitui a paisagem daqueles perfis que acabei de mostrar.
Então, o estudo é no finalzinho do pré-cambriano na Austrália, e ele identifica a paisagem, identifica as áreas que foram mais ou menos afetadas por essa glaciação, né? Ou seja, por esse avanço do gelo. Então, ele identifica zonas ou setores onde a massa de gelo avançava mais e setores onde a massa de gelo não alcançava, ou seja, bem na franja de zonas periglaciais. E perceba que ele reconstruiu a paisagem, as formas, né, baseado na descrição da alteração e na descrição dos sedimentos. Obviamente, a paisagem é completamente desprovida de cobertura vegetal, porque na realidade não tinha cobertura vegetal, né, nessa paisagem que é mostrada aqui. Tá, ok? Aqui só alguns exemplos que são interpretados como evidências pedológicas, mas isso está intensamente ah, metamorfizado. Isso são coisas muito antigas. A gente está conversando de mais de 1 bilhão de anos, né? E essas feições vermelhas, né, indicariam, tá, a mobilização de ferro, de eventualmente argila e até mesmo translocação e deposição de material fino ao longo de fissuras, num processo que é muito típico, né, de alguns solos que nós temos nos dias de hoje. Aqui eu só gostaria de fazer um parênteses para vocês, né, que existe uma importância significativa muito grande nesses estudos de paleopedologia, né, enfim, independente da terminologia que a gente queira dar, mas esses procedimentos que nós utilizamos na paleopedologia são muito utilizados especificamente num período muito preciso na escala geológica de tempo, que vai mais ou menos de 2,1 até 2,4, 2,5 bilhões de anos atrás. Né? Por que esse momento é tão importante? Porque é exatamente nesse momento que ocorre uma alteração importantíssima das características da atmosfera terrestre. Né? É exatamente nesse período que a gente tem a crise, né? Né? E a gente começa a ter oxigênio nos oceanos e na atmosfera. Então é muito interessante, pessoal, que quando a gente trabalha com perfis de alteração mais antigos que 2,5 bilhões de anos, eles são sempre encaixados naquelas cores redutoras, sabe aquelas cores de gleisolos? Então, quando a gente trabalha com perfis de alteração, né, no pré 2,5 bilhões de anos, a gente normalmente só usa as duas primeiras folhas da cartamúncia, né? Ou seja, aquelas cores verdes e as cores azuis. Por quê? Porque não tinha oxigênio na atmosfera. Simples assim, ou seja, os processos, eu não tenho ferro 3 nesses solos, eu tenho minerais ferro 2 nesses solos. Então as cores são sempre aquelas cores típicas, né, de ambientes redutores. Uma revolução aconteceu com a Terra e com os perfis de alteração no pós, né, nesse intervalo aí 2,1, 2,2 a 2,5. Por quê? Porque a Terra deixa de ser verde e azul, no que se refere a perfis de alteração, e ela passa a ser vermelha e amarela. Porque aí começa a ter hematita, começa a ter goetita. Ou seja, eu tenho ferro na forma férrica. Né? Anteriormente era apenas ferro na forma ferrosa, e pós isso é ferro na forma férrea. Aí nós temos um grupo importantíssimo de pesquisadores, né? Inclusive, depois eu vou indicar para vocês, existe um volume específico de uma revista muito importante, uma Precambrian Research, onde existe um volume específico só para tratar exatamente dos paleossolos do momento ou perfil de alteração exatamente desse momento. Por quê? Porque a alteração deixa de ter cores redutoras e passa a ter cores oxidantes. E a Terra passa a ser vermelha, né? Os solos e perfil de alteração começam a apresentar cores vermelhas e amarelas, coisa que não acontecia antes. Bom, mas esse é o universo mais antigo que o siluriano. Entretanto, o que eu queria mostrar para vocês é o que acontece no pós-siluriano. Porque o que acontece no pós-siluriano
são os primeiros solos como hoje o conhecemos, né? São solos que você pode pegar um perfil e descrever com um horizonte ABC, você é capaz de identificar estruturas que hoje nós vemos nos solos atuais e que normalmente eu posso usar o princípio do atualismo na pedologia para fazer interpretações na paleopedologia, né? Uma coisa importante que a gente precisa ter em mente é os solos, né, como hoje conhecemos, que eu já falei para vocês, que é no finalzinho do Siluriano que ele aparece, ele está vinculado a essas primeiras coberturas vegetais, né? E essas primeiras coberturas vegetais sobre essa terra emersa, pessoal, vai fazer com que o mundo, com que o sistema Terra passe a funcionar de outra forma. Ele vai começar a funcionar de maneira diferente do que ele vinha funcionando anteriormente. E isso é fundamental a gente ter em mente. Tá? Às vezes as pessoas não percebem essa importância, mas o mundo passa a funcionar de forma diferente. A atmosfera nunca mais foi igual, o ciclo hidrológico nunca mais foi igual, os sedimentos nunca mais foram os mesmos, ou seja, houve uma série de modificações ambientais vinculadas a esses primeiros solos aí, associados a essa primeira cobertura vegetal. Então, o que é fundamental? Bem, primeiro, há uma intensificação nas taxas de processo de intemperismo químico e físico. Então, se você retornar lá para os manuais básicos da pedologia, você vai perceber que exatamente quando você tem uma cobertura vegetal, e quanto mais densa essa cobertura vegetal, quanto mais eu estou em situações úmidas e quentes, é exatamente essa decomposição da vegetação, a formação de ácidos, tá? A formação, né, a percolação de água em pHs mais baixos vai gerar, né, um intemperismo químico muito mais pronunciado, né? Tanto é assim, pessoal, que uma parcela significativa da argila que nós temos hoje, tanto nas rochas sedimentares, nos solos, é principalmente pós-siluriano. Não que não tenha formação de argila, por exemplo, por processos hidrotermais. A gente tem também, mas a quantidade maior advém exatamente a partir desse momento onde o intemperismo químico em condições superficiais, em condições supérgenas, é intensificado. Incrementa o volume dos solos. Antes, né, alguns gostam de chamar de protossolos, né, ou perfis de alteração, eles eram pouco espessos, eram muito rasos. Né? A partir de agora, eu consigo ter um volume maior, uma espessura maior desses solos, até mesmo porque uma cobertura vegetal pode retardar processos erosivos. Né? Há uma alteração absurda no ciclo hidrológico. Imaginem que no mundo pré-siluriano chove, a água cai sobre a superfície, não tem como infiltrar, muito pouco dessa água infiltra, essa água vai rapidamente escoar para os canais, né? Em compensação, no mundo pós-siluriano, a gente muda esse ciclo. Uma parcela significativa da água pode infiltrar e permanecer no solo, às vezes por meses. Essa cobertura vegetal pode, ao longo desses meses, perder por evapotranspiração para a atmosfera essa água. Então, há uma mudança significativa nesse ciclo hidrológico. Há, obviamente, uma alteração também nos fluxos sedimentares. Né? Antes a chuva impactava a superfície e tudo corria direto para o canal mais próximo. Agora não, agora posso ter uma cobertura florestal, por exemplo, que retarda, que reduz e até mesmo modifica a maturidade dos minerais que vão compor esses sedimentos. Né? As paisagens elas passam a ser mais estáveis. Né? E, obviamente, tudo isso redunda no quê? Numa mudança né, para sempre, que permanece desde o Devoniano até os dias de hoje, os ciclos biogeoquímicos são todos modificados por conta dessa cobertura vegetal e também desses solos. Né? Mas como era? Né? Aqui a gente tem um exemplo de como foi
a evolução do sistema radicular, né? Então, de forma muito rápida que a gente tem, né? Comecinho do Devoniano médio, a Devoniano superior, o sistema radicular já está muito bem estabelecido. Eu tenho raízes a mais de 1 metro de profundidade, indicando que a gente tem perfis de solo com mais de 1 metro de profundidade, né? Já no Devoniano. E essa profundidade, efetivamente, hoje cada vez é maior, né? Desculpem, aqui apenas um quadro para mostrar para vocês como seriam essas primeiras plantas, né? Comecinho do Devoniano. Então, percebam que especialmente os vegetais, os primeiros vegetais, sempre estarão associados a corpos de água. Sempre estarão associados a corpos de água. E é aqui exatamente que começa os primeiros registros dos organossolos. Então, essa é a associação. Por isso que eu comentei com vocês, olha, os organossolos, como solos como hoje o conhecemos, os organossolos são os mais antigos que a gente tem no registro. Por quê? Porque as primeiras plantas que começam a aparecer sobre a superfície terrestre, não ache você que ela vai estar lá no divisor de águas, ela vai estar junto, colada com a água. E a gente sabe que vegetação associada com água, eu posso ter um retardamento, né, na decomposição dessa matéria orgânica e eu posso formar organossolos. Né? Então, eu vejo uma paisagem onde essa vegetação, lá no Devoniano inferior, ela está restrita aos corpos de água, muito próxima dos corpos de água, mas que no Devoniano, pessoal, dentro do Devoniano, até o Devoniano superior, toda a superfície emersa terrestre que podia ter uma cobertura vegetal, já tinha cobertura vegetal, como hoje. Ou seja, apenas onde eu tenho afloramentos de rocha, ou apenas onde eu tenho calotas de gelo, eu não tinha vegetação. Mas onde eu podia ter divisor de águas, né, áreas ou regiões distantes do lençol freático, porque eu já tinha um sistema radicular mais profundo, ou de corpos de água, eu já tinha essa cobertura vegetal. Né? Aqui é um modelinho que o Augel e colaboradores apresentam, mostrando exatamente como que era a cobertura no começo do Devoniano e no final do Devoniano. Né? No final do Devoniano, toda a paisagem já pode, ou estava ocupada, né? Porque o sistema radicular mais profundo permitiu-se alcançar o lençol freático em cada vez mais profundidades mais profundas e aí, na realidade, essas espécies vegetais podem se descolar, né? Podem não obrigatoriamente ficar ao lado de corpos de água, ela pode ficar distante do corpo de água, e por conta disso eu não tenho mais apenas organossolos, mas aí as outras ordens de solo começam a aparecer também na nossa paisagem. Tá, ok? Então é um processo que, em termos geológicos, foi até bastante rápido, bastante intenso. Aqui só para mostrar para vocês a importância dessa mudança, né? Então tá aqui, olha, Devoniano, Siluriano, né? Então começa a aparecer lignina, raízes, né? As florestas já estão aqui, já tenho sementes aqui, né? O que eu gostaria que vocês percebessem é o que acontece com dióxido de carbono na atmosfera. Há uma redução, né? Então aqui é o comportamento desde o Cambriano, né? Todo o Paleozoico inferior, né? E aí você percebe que associado às plantas, os níveis de oxigênio na atmosfera são, né? Tem um incremento e dióxido de carbono despencam. E ao mesmo tempo, olha que interessante, a presença de carbono, né, incorporado, especialmente as sequências sedimentares, explode, aumenta significativamente. Né? Aumenta significativamente, obviamente, associado especialmente a organossolos. Não só, né, mas especialmente a organossolos. Também devemos lembrar que o carbono da atmosfera, em grande parte, ele é removido da atmosfera, por incrível que pareça, não pelas plantas, mas, por exemplo, para formar horizontes carbonáticos no solo. Então, não só a cobertura vegetal, mas também os solos removem uma quantidade significativa de carbono da atmosfera.
né? Por isso que alguns autores, inclusive, como o próprio Algel, existem divergências, ok? Mas existem alguns autores, como Algel e outros, que acreditam que a glaciação do final do Devoniano está ligada diretamente a um efeito estufa invertido que foi promovido pelas árvores, pelas plantas e pelos solos. Então você tem um consumo de carbono da atmosfera, que é um consumo que não existia antes. Então, eu preciso de carbono para essa vegetação, eu preciso de carbono nos processos intempéricos do solo. Esse carbono fica imobilizado durante um certo tempo, tanto no sistema da cobertura vegetal quanto dos solos. Então, eu estou retirando o carbono da atmosfera e, como consequência, eu estou gerando um efeito estufa ao contrário, né? Então, ao invés da temperatura subir, a temperatura cai, e aí eu tenho uma belíssima de uma glaciação no final do Devoniano, associada exatamente à cobertura vegetal e a solos. Mas, enfim, de qualquer forma, isso é uma discussão bastante intensa e bastante importante na literatura hoje em dia. Em todo caso, uma coisa é certa, os ciclos biogeoquímicos da Terra se alteram a partir desse momento. Tá, ok? E lembrando para vocês que a gente tem primeiro os organossolos e depois as outras ordens vão aparecendo. Que para alguns autores, os xernossolos e latossolos seriam exatamente os últimos a aparecerem já no Cenozoico. Então, aqui tem um quadrinho só para exemplificar isso tudo que a gente está conversando. Né? Existe um mundo pré-devoniano e um mundo pós-devoniano. Tá? Também aqui existe uma série de críticas, a gente pode conversar depois sobre essa interpretação, mas pelo menos assim, parcialmente é isso mesmo que aconteceu. No mundo pré-devoniano não tem cobertura vegetal e o solo praticamente não existe, né? Que está representado como protossolo, né? Seria um perfil de alteração bastante raso. Quando chove nessa paisagem, a água rapidamente vai escoar pela superfície, a água vai facilmente erodir essa pouca alteração da rocha, que é importante, é muito mais uma alteração mecânica do que química. Não que a química não exista, mas ela é muito mais mecânica do que química. Essa água que vem das encostas, ela traz uma quantidade muito grande de sedimentos. Isso faz com que os canais fiquem entulhados, né, criando um padrão de drenagem muito clássico, né, que são canais entrelaçados ou canais de tipo braided, tá ok? Ou seja, porque a quantidade de sedimentos que cai dentro do canal é muito maior do que o canal tem competência para transformar. A quantidade de argila é também comparativamente menor. Isso vai fazer com que as rochas sedimentares que se formam aqui no oceano, primeiro, sejam mais grossos, sejam mais imaturos, tá ok? Há um predomínio principalmente de areia e silt, e menores quantidades de argila. Né? Existem alguns autores que fizeram amplos trabalhos de revisão, né? Por exemplo, um autor que fez um trabalho de revisão com todos os artigos, né, de uma revista importante, da Sedimentology, e fez uma análise estatística, e ele indica que a presença de canais de tipo braided e de sedimentos imaturos é maior no pré-devoniano que se comparado no pós-devoniano. Tá? Também existe aí toda uma discussão sobre isso, mas é uma outra palestra, uma outra conversa. Aí, no pós-devoniano, com a cobertura vegetal, a gente já vai ter a formação de solo, né? E aí o que, que acontece? Quando chove, a água não necessariamente vai escoar pela superfície. Ela vai encontrar um meio poroso onde a água pode infiltrar, ela vai encontrar uma cobertura vegetal que pode reduzir a dinâmica superficial da água, e na realidade eu posso ter um predomínio, dependendo da paisagem, obviamente, de infiltração em detrimento de escoamento superficial. A presença dessa cobertura vegetal vai gerar uma maior quantidade de ácidos orgânicos, que vai gerar maior intemperismo da rocha, maior formação de argilas, né? E que isso depois vai resultar numa maior maturidade dos sedimentos que serão carreados para o rio. Obviamente, todo o ciclo hidrológico é modificado a partir desse momento. Os canais
deixam de ser predominantemente de tipo braided, entrelaçado, mas podem ser, por exemplo, meândricos, né, retilíneos e por aí vai. Os sedimentos nos oceanos, eu passo a ter uma participação mais significativa da argila, da fração argila nestes sedimentos. Tá, ok? Então, na realidade, o mundo muda. O mundo muda por completo no momento dessa mudança, tá, ok? Dessa alteração. Então, a invenção, digamos assim, do solo, né, da cobertura vegetal na superfície terrestre, na sequência do solo, muda para sempre a dinâmica evolutiva das paisagens, muda por completo o ciclo hidrológico, biogeoquímico, tá? E até mesmo os tipos de rochas sedimentares, né, e a representatividade de cada um desses tipos de sedimentos, né? Então, vocês percebam que, na realidade, essa mudança pré e pós-devoniano, nós temos uma mudança significativa, né, em todos os ciclos e também na atmosfera terrestre, ou seja, a atmosfera terrestre aumenta um pouco a quantidade de oxigênio, mas especialmente dióxido de carbono acaba sendo reduzido, né? Seja pela cobertura vegetal, seja o carbono utilizado aqui nos processos pedogenéticos, né? Lembrando para vocês que, por exemplo, concentrações de carbonato, de cálcio, por exemplo, podem permanecer nesse solo durante um tempo muito grande e muitas vezes boa parte desse carbono, né, desse carbono vem da atmosfera, né? Então é um sequestro da atmosfera que acaba aprisionado, entre aspas, nesse solo por um tempo na escala de milhares de anos, né? Raramente milhões, mas na escala de milhares de anos, sim. Portanto, aí o mundo começa a funcionar de maneira distinta, diferenciada. O que eu gostaria de deixar claro para vocês, né, nessa breve introdução do nosso bate-papo, já encaminhando aqui para o final, porque eu queria ouvir vocês e questões, né? Fundamental vocês terem em mente, né, que para a gente poder trabalhar com essa temática de quais são os primeiros solos, quem são os primeiros solos, é fundamental a gente entender o que a gente definiu, o que a gente entende por solo, né? Independente do que a gente fala que é solo, se eu vou trabalhar com solo ou com perfil de alteração, esses estudos são absolutamente essenciais e eles são fundamentais, primeiro, para entender a dinâmica ambiental da Terra, né? Então, ou seja, como que o ambiente mudou ao longo do tempo geológico, mas não só, eu não tratei aqui, mas lembrar para vocês que uma parcela significativa de concentrações minerais que hoje apresentam interesse econômico foram desenvolvidos ou em paleossolos, foram concentrados ou em paleossolos ou em perfis de alteração, e não só no pós-siluriano, no pré-cambriano também. E importante, pessoal, nós praticamente não temos estudos nessa temática no Brasil. É praticamente nada os autores que trabalham com paleossolos do Paleozoico, né, e menos ainda com paleossolos lá, ou perfil de alteração do pré-cambriano. Então, é importante deixar destacado aqui para vocês que essa temática está completamente aberta aqui no Brasil, ou seja, qualquer trabalho que for feito será novidade, tá? Além disso, gostaria de deixar para vocês aqui alguns textos, alguns papers de revistas e livros, onde vocês podem encontrar mais informações, informações mais detalhadas. Quer dizer, a intenção aqui não foi avançar demais na temática, porque 1h30, 2 horas não é suficiente, mas aqui existe uma série de textos, livros, inclusive uma revista, né, que eu havia comentado com vocês, essa Precambrian Research, de 86, né, que é um simpósio, são trabalhos de um simpósio sobre paleopedologia do pré-cambriano, né? Então aqui são textos onde vocês vão achar informações no que se refere a paleossolos do pré-cambriano. Aqui um conjunto de bibliografias que vocês vão poder conversar sobre os solos do pós-siluriano, né, especialmente devoniano, para frente. Então já, né, uma bibliografia que trata sobre solos, digamos, como hoje o conhecemos. Então tem essas referências,
Obviamente, vocês não vão copiar agora, mas como o vídeo vai ficar gravado, depois vocês podem retornar e observar e ler esses textos que estão aqui. E para que haja conversa, questões, discussões, eu vou encerrar aqui. Meu muito obrigado pela atenção, né? Tá aí o meu e-mail, qualquer coisa que vocês precisarem, é só enviar aí um e-mail para ladeira@unicamp.br. Terei o maior prazer em responder para vocês. Muito obrigado. Então agora eu estou vendo vocês. Que bom. Finalmente vejo vocês. Gente, então tá aberto para vocês fazerem perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro. Meu nome é Lilian, eu sou egressa do doutorado do IGC, UFMG. E, por Uhum. favor, Chico, você poderia falar um pouco mais sobre o aspecto macro e micromorfológico dos Uhum. paleosolos, em detrimento das características químicas? Uhum. Olha, é o seguinte. ah, o uso, né, tanto da macro quanto da micro e da química, ela depende, em paleopedologia, significativamente do tempo que nós estamos conversando. Tá? Então, por exemplo, a gente trabalha com paleossolos no Pantanal do Mato Grosso. Né? Paleossolos com 30, 50, 60 mil anos. Nesses paleossolos, por exemplo, além da questão morfológica, a gente trabalha tranquilamente com a questão química. Né? Ou seja, claro, com um certo cuidado, com muita atenção, mas para a gente a questão química ela é mais segura. Por quê? Porque eu praticamente não tenho processos diagenéticos significativos, importantes, nesses solos, que estão muito próximos da superfície e têm poucos milhares de anos. Conforme eu vou recuando em termos cronológicos, a química, não que a gente não faça, tá? A gente faz química de rotina, né? Só que normalmente não é aquela química que a gente vê nos solos atuais, né? Por quê? Porque o material está litificado, né? Não dá nem para fazer granulometria, né? A gente quebra os horizontes com martelo. Então, mas a gente faz fluorescência de raio-x, né, FRX, a gente faz difração de raio-x, a gente faz MEV, né, microscopia eletrônica de varredura. Então a gente faz toda essa rotina, esse procedimento, a gente faz e faz porque a gente não tem certeza que na realidade houve alguma modificação, alteração de ordem química e mineralógica. Tá ok? Agora, nós sempre vamos privilegiar a morfologia. Por que, que a gente privilegia a morfologia? Porque a gente sabe que os processos diagenéticos não pode gerar uma série de morfologias. Então, por exemplo, em campo, quantas vezes a gente está no campo trabalhando com materiais cretácicos, às vezes triássicos, e a gente vê estrutura, sabe aquela estrutura que a gente vê normalmente nos solos atuais, blocos, prismas e tudo mais, a gente vê preservado, está litificado, é verdade, mas a gente consegue ver nitidamente a estrutura. Então, como que é a nossa interpretação quando nós avançamos, né, quando nós recuamos temporalmente? A gente sempre vai observar essas estruturas, a gente sempre vai observar essas morfologias e fazer a seguinte interpretação, ou fazer o seguinte questionamento. Por exemplo, o que a serosidade nos indica em termos pedológicos? Então, hoje eu sei que para você ter uma movimentação de argila, uma deposição orientada de argila, eu tenho alguns processos pedológicos. E é focado nisso que a gente faz a nossa interpretação. Ou seja, a nossa interpretação ela é feita, baseada, fundamentada nessa variável, nessa questão que é o que
uma morfologia significa. Quando eu vou para a lâmina, a mesma coisa. Ou seja, eu estou vendo aqui uma, sei lá, a formação de um nódulo carbonático na parede do poro. Né? Ou seja, o que significa isso em termos morfológicos? Quer dizer, perdão, o que essa morfologia indica em termos genéticos? Então, é a partir desse caminhamento, desse indicativo, que a gente faz as nossas interpretações, que a gente faz as identificações dos processos envolvidos na formação daquele perfil. É chave para a gente, é importantíssimo também a gente ter em mente que nem sempre a classificação pedológica para a gente até serve, né? Muitas vezes ela nem serve. Lembrando para vocês que a classificação pedológica ela é feita para solos atuais e tem parâmetros para solos atuais, que nem sempre a gente consegue parametrizar da mesma forma perfis antigos dessa forma. Tá ok? Então, o foco é morfologia, macro, micro. A partir do momento que eu tenho indicativos sobre isso, eu vou observar, seja o MEV, seja uma difração, seja uma fluorescência, aí sim eu vou ver se esses dados químicos corroboram as informações, químicos e mineralógicos, né, corroboram as informações morfológicas, mas sempre confio predominantemente nas informações morfológicas. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, muito obrigada. De nada. Eu acho que é perfeitamente compreensível que os sistemas de hoje em dia eles não se adequam, sistemas de classificação, né? Sim. Uhum. E eu fico pensando sobre a possibilidade, não sei se eu estou viajando muito, tá? Mas em termos de processos pedogenéticos, será que há uma especificidade até de processos pedogenéticos no contexto desses paleossólicos que não existem mais na superfície? Olha, sim e não. Depende do que você entende por paleossolo. A gente vai voltar nos paleossolos, na definição. Então, por exemplo, existem certas condições que a gente sabe no pré-cambriano que a gente não pode utilizar como os indicativos atuais para fazer interpretações do passado. Porque a geoquímica atmosférica era outra, as condições eram completamente distintas, completamente diferentes. Então, a gente sabe que não é possível. Eu não vou lembrar mais qual dos textos. Um dos textos que eu passei para vocês, eu não vou lembrar mais qual é, são tantos, gente. E ainda eu selecionei alguns. Mas um deles é muito interessante porque ele mostra até onde vai a nossa confiabilidade de indicadores atuais. Em termos cronológicos, no tempo geológico mesmo, né? Ou seja, então eu uso alguns proxies, né, alguns indicativos atuais, e até onde eu consigo ir com uma certa segurança. E o que a gente percebe na literatura é isso, né? E por isso que muitos autores se prendem ao seguinte: paleossolo a gente só vai conversar no pós-devoniano, devoniano e depois. Porque é o momento onde os processos pedogenéticos, de fato, são similares aos atuais. Então, a gente tem essa confiabilidade. Conforme eu vou para o pré-siluriano, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Não que não possa ser feito, não que não seja feito, mas a gente tem que tomar, né, ou ter uma, como vou dizer, um cuidado, digamos, maior. O cuidado precisa ser, sim, maior. Agora, te digo o seguinte: todas aquelas morfologias que a gente vê nos solos atuais, né, a gente vê nesses solos a partir do Devoniano. Todas, todas. O que a gente vê nos solos atuais, a gente vê nos solos do pós-siluriano. Isso é uma coisa muito interessante e importante, né? Muito, extremamente importante. Tá ok? Tá? Então a gente precisa tomar cuidado quando vai para o pré-devoniano.
E claro, né, sempre lembrar, mas isso existem estudos, a gente tem um dos textos que eu passei para vocês trabalha com isso também. Existem todos os processos diagenéticos que podem afetar as características, até mesmo morfológicas. Então a gente precisa tomar cuidado no que se refere a interpretar, por exemplo, imagine uma eluviação de argila que você vê na lâmina, né, por exemplo. Muitas vezes ela está completamente deformada porque o material passou por altíssimas pressões, né? Então a gente tem que estar atento que aí eu vou encontrar uma película de argila toda fragmentada, toda quebrada, irregular, descontínua. Mas isso está ligado diretamente, na realidade, com essa diagênese posterior. Então, na realidade, uma busca contínua de tentar separar o que é pedogenético do que é diagenético. E sempre, lembre-se, quanto mais eu recuo no tempo, mais difícil fica essa interpretação. Né? Tudo bem? Respondi? Respondeu, obrigada. Nada. Ó, a Renata aqui falando, né, sobre a cor, né? Muitas vezes a gente não se atenta para isso, né? Mas o mundo pré 2,5 bilhões de anos, sim, era cinza. E o mundo pós começou a ficar um pouquinho mais vermelho e amarelo. Começou a aparecer uma corzinha aí, né? Que, em última instância, são as cores que predominam no mundo tropical hoje, né? Certo? Inclusive, né, eu não cheguei a comentar, mas esse é um detalhe importante, tá bom? Essas crises de oxigênio que nós temos nesse momento aí, 2.1, 2.4, 2.45, um dos indicativos mais poderosos para indicar isso é a formação de um material, que eu não sei se vocês já ouviram falar, chamado red beds, né? Rochas vermelhas, né? Material vermelho, né? Material com hematita, né? E que esses red beds são tanto formados em oceano, são formados em continente, e no continente parte deles são paleossolos, ou perfis de alteração, né? Ou perfis de alteração. Então, não existe red bed mais antigo que 2,5 bilhões de anos, né? A cor vermelha não tinha aparecido ainda nos materiais, nos sedimentos, né, nos perfis de alteração, nada. Tá? Professor, boa Diga. tarde. Tarde? Meu nome é Jefferson, eu também estou entrando agora, né, nessa parte de paleossolos, né, estou aprendendo bastante com você. Você falou bastante, então, do surgimento da vida, né, e principalmente, então, da parte da vida vegetal. Eu sempre pensei como que a grande vida, se tratando do tipo de dinossauros, a macrofauna, teria alguma imposição frente a esses solos? Eu trabalho com erosão, né? Então, Uhum. hoje em dia, os maiores animais têm, sei lá, 1 tonelada, por aí. Só que os mais antigos eram bem maiores, né? Tem algum registro de como que os solos da época se comportavam em relação a essa grande fauna? Sim. Eu posso dar dois exemplos que eu já trabalhei, né? Aí você fala, né, de dinossauro, por exemplo, né? A gente trabalhou aqui na Bacia São Franciscana, né? E ali na Bacia São Franciscana você tem a formação 3 barras, que são dunas, né? Eólicas de grande porte, só que no interdunas, né, entre as dunas, a gente tem perfil de solo, né?
esses interdunas acumulavam água durante parte do ano, e aí você consegue ver que tinha vegetação entre as dunas, né? Você tinha até processos de gleisação dessas dunas, nesse interdunas. E a formação três barras é muito interessante, porque se existe uma coisa em profusão, em grande quantidade, é pegada de dinossauro, né? Então você vê as dunas todas deformadas por conta das pegadas de dinossauro. E uma das coisas que a gente sempre quis encontrar, porque a gente encontrava muita pegada nas dunas, né? E aí, em apenas um local, nós encontramos uma pegada no interduna, no solo, né? E efetivamente você tem uma deformação, diga-se de passagem, muito menor do que nas dunas, né? Mas efetivamente você tem, por exemplo, pegadas em paleossolos. Eu trabalhei também na província de La Rioja, na Argentina, onde tem também uma, ah, uma formação cretácica, onde era possível ver um ninhal de dinossauros preservado. Então você tem uma superfície. Nessa superfície você tem vários ninhos com ovos de dinossauro preservados, né? E para nossa sorte, essa superfície era truncada, lateralmente tinha uma escarpa. E aí você percebia o solo vinculado ao ninhal, né? Então dava para saber qual que era o solo que aquela mamãe dinossauro escavou para fazer o ninho e depositar os ovos. Então isso é possível. E não só a gente tem uma série de estruturas, por exemplo, na formação Marília, que é cretácica também, que a gente sabe que são escavações de animais, mas não sabe de que animais, que podem inclusive ser de mamíferos, né? Então você tem o solo, e no interior do solo você tem como se fossem cápsulas, né? Você tem como se fossem cavidades que nitidamente foram escavadas e depois preenchidas, só que nós não sabemos que macrofauna é essa, mas efetivamente a gente tem. E tem evidências em paleossolos, que a gente também trabalhou no Cretáceo, por exemplo, de formigas, né? Ou seja, formigas forrageiras, onde a gente tem os ninhos, túneis, cavidades das formigas preservadas até hoje, né? Então a gente consegue falar sobre formiga forrageira em determinado tipo de solo no Cretáceo. Então a gente sabe qual que era o solo, né? Que essas formigas acabavam fazendo os ninhos. Então a gente tem uma possibilidade, na realidade, enorme de trabalho com essa temática. Se você quiser se aprofundar, eu recomendo os textos de um autor que eu comentei aqui, do Retalhak. Retalhak, ele é biólogo e geólogo, né, um australiano que dá aula nos Estados Unidos, no Oregon, e ele é, além de paleopedólogo, ele é paleontólogo. Ele só trabalha com paleossolos fossilíferos. Então ele tem vários artigos mostrando, sejam dinossauros, sejam mamíferos, que escavavam, por exemplo, o solo, ou os organismos que viviam sobre esse solo, tá? Tem bastante coisa. Procura pelo Retalhak, que você vai achar uma vasta literatura aí associando esses organismos com o perfil. Tá? Muito obrigado, viu, professor? Tanto Nada, pelo curso como pela resposta. Obrigado. obrigado. Helena, depende. Perceba uma coisa, o que a gente sabe, né, desses antigos organossolos, eles estavam, né, inicialmente associados a plantas muito pequenas, né, não eram florestas, mas depois, em outros momentos do Carbonífero, perdão, do Devoniano, e especialmente do, do do Carbonífero, nós temos muitas florestas que deram origem a espessos organossolos que hoje são, enfim, áreas de exploração de carvão mineral, né? Então, efetivamente, vários paleossolos hoje são explorados economicamente como, né, carvão mineral. Agora, você precisa ter em mente, Helena, o seguinte:
é que são florestas em condições hidromórficas, ou seja, são florestas em condições pantanosas. Ou seja, são florestas que, quando o tronco cai, cai dentro da água, né? Porque aí sim eu posso acumular essa quantidade muito grande de carbono orgânico, né? Não é à toa que essas primeiras florestas aí de grande porte, nessas condições pantanosas, né, deram origem a boa parte do carvão que hoje o mundo consome, né? Uma parcela, não todo, mas uma parcela importante das reservas de carvão são do carbonífero. Tá, ok? Então, efetivamente, a gente tem essa situação. Agora, espodossolos seriam paleossolos? Eu tenho espodossolos na forma de paleossolos, mas não, tenho espodossolos desenvolvendo normalmente hoje em dia. Tá, ok? E lembrando sempre que quando você fala em espodossolos, especificamente, nós estamos falando em movimentação enfim, complexos quelantes, né, com movimentação de matéria orgânica ao longo do perfil. E isso é um processo que ocorre hoje, rotineiramente, e que não obrigatoriamente indica uma condição de paleossolo. Agora, uma coisa é fato, eu não sei se você estava querendo chegar aí, nisso que eu estou falando. Muitas vezes, isso já aconteceu diversas vezes, você tem morfologicamente um espodossolo e ele não é um espodossolo genético, ok? Helena, isso pode acontecer. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, a formação de um perfil com horizonte A escuro, ele pode ser recoberto, e se o sedimento for bem, né, uma areia, por exemplo, bem clarinha, eu vou ter uma areia sobre um horizonte escuro, mais orgânico, vai começar a desenvolver um solo, e aí eu vou enxergar um A, vou enxergar um E, e vou até poder falar que eu estou vendo um espódico, um B espódico, mas tome cuidado, ele não é geneticamente um espodossolo, né? Ele pode até funcionar para a planta como espodossolo, mas ele não é geneticamente, ele é um perfil enterrado. Ele é um perfil enterrado ou, eventualmente, um paleossolo, se ele for muito antigo. Eu não sei se era isso, Helena, que você queria colocar, mas nós temos, e de fato, existem algumas áreas em que o horizonte espódico nada mais é que um A enterrado. Mas isso não é geral, tá bom? Isso não é comum. Então, você pode ir aqui no litoral de São Paulo, né? A gente tem belíssimos espodossolos se desenvolvendo com matéria orgânica iluvial nos dias atuais e tudo mais. Então, vocês entenderam, né? É um A que está enterrado por areia e que hoje eu abro a trincheira, vejo um A mais recente, um E que não é um E e um BH que não é um BH. É um A enterrado. Sim, A. Ah, sim, né? Obrigado, Eli. Acho que se não tiver mais perguntas, acho que a gente podia encerrar. Tá, ok. Então, antes de você encerrar, Thaís, gostaria de agradecer a todos pela paciência e audiência. E depois de 2 horas, ainda tem 47 pessoas aqui, que é uma vitória, né? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Um prazer tê-los aqui com a gente nessa tarde. Um abraço.